16 horas 12 minutos. Vou começar a conversar com Luiz Carlos Crozeira, professor. Ele fala sobre hipnose condicionativa, uma técnica terapêutica, como se aplica, os benefícios que ela pode trazer para a nossa sociedade. Ele é autor de quase tudo, se não tudo, técnicas diferentes. E isso nós vamos explorar a partir de agora, no bom sentido, claro, com o Luiz Carlos Crozeira, que gira o mundo, dificilmente para no lugar. E hoje está em Blumenau para nos ensinar algo mais a respeito dessa realidade. Crozeira, que bom que você está aqui. Boa tarde para o amigo. Boa tarde, Jota. Boa tarde, amigos ouvintes aqui da Rádio Nereu Ramos. Desde 92 que eu não vejo Blumenau. Desde 92, olha só. Tá, ficasse conosco, não quisesse mais vir em Blumenau, é isso então? Não, eu fiquei com saudade da cerveja, da Oktoberfest. Isso aqui é fantástico. Né? Um abraço então a você, ouvinte da Nereu, o programa do Jota. Estou aqui para responder as perguntas, para a gente trocar essa ideia, bate-papo e esclarecer a população com relação à saúde, a verdadeira saúde física e mental. Saúde física e mental, não é? Muito bem. Aliás, se tiver alguém que queira interagir conosco, os telefones estão à sua disposição. 3222 9002 ou 9004. Qualquer questionamento dentro dessa área em que o Crozeira administra, né, e domina, você pode ligar sem problema nenhum. Eu vou começando logo a perguntar o seguinte: o que significa, na verdade, hipnose condicionativa? Bom, a mente humana é condicionada do instante do nascimento até o último dia da vida. Tudo que temos dentro de nós é condicionamento, processo de psicossomatização. A forma de nós andarmos, o nosso sono, a forma de a gente deitar na cama para dormir, de se alimentar, a própria mastigação, as funções fisiológicas, tudo isso aí, a parte comportamental é tudo condicionada. Sim. Através dos 5 sentidos de percepção. Em algum momento da nossa vida a gente observou as pessoas no nosso meio e somatizamos para nós. E criou-se um modelo, cada um de nós somos indivíduos independentes, individuais, não existe um ser humano igual ao outro. Graças a Deus, né? Por isso que nós temos o arbítrio, né? Exatamente. Cada um arbitra o seu comportamento. Então tudo isso, foi feito um processo de modelagem. Nós fomos automodelados, né? Então você vê, por exemplo, o comportamento de um usuário de drogas. Vamos lá. Tudo isso aí, a partir de usuário de drogas, são sintomas. E existem causas emocionais. Registros que estão dentro da memória. O alcoólatra, a mesma coisa. A mente, ela tem mecanismos de fuga, válvulas de escape. Se está no nível mental, nenhum remédio ou componente químico consegue chegar. Por isso que a maioria dos tratamentos que estão disponíveis hoje para as pessoas não funcionam. As pessoas têm recaídas rápidas, tem que se abster da família, tem que tirar a pessoa da família. Enfim, esses tratamentos convencionais agora vão sofrer alterações. As ferramentas que nós estamos trazendo para a saúde, de uma forma geral, tanto física quanto mental, são ferramentas importantes, tratamentos definitivos, porque nós vamos nos registros de memória e fazemos as mudanças que tem que fazer. Então nós descondicionamos uma memória que foi um dia condicionada a usar uma droga, a usar um álcool, todas questões comportamentais, enfim. Todo o nosso comportamento agora pode ser ajustado, né, recondicionado de acordo com a necessidade de cada um. Perfeito. Agora, é bom que você diga uma coisa sumamente importante e fundamental, se você me permitir. Entre aspas, desde que cada pessoa queira. É isso? Querer é poder. Querer é poder. Né? Porque nós temos o arbítrio. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é físico. O livre-arbítrio está no processo de racionalização. Entre a nossa memória, nossa mente, os registros de memória e a nossa fisiologia, nós temos o nosso racional. É onde fluem os pensamentos, as emoções, os sentimentos, o arbítrio, onde funciona a ansiedade. Certo. Né? Olha que interessante. Muita gente está nos ouvindo agora, teve problema na escola, por exemplo, dificuldade de memória. Por que as pessoas têm dificuldade de memória? A ansiedade que controla a abertura e o fechamento do racional. Quando entramos numa alta ansiedade, o racional se fecha, você não consegue buscar o conteúdo de memória, dá o branco. A pessoa está atrasada para
para ir no trabalho, por exemplo, não consegue achar a chave do carro. Isso. Dá aquele lapso, momentâneo. Aquele momentâneo, porque o racional, ele fechou e você não... A Desligou. ansiedade, Sim. né, cresceu e você fechou o racional, não consegue puxar o conteúdo de memória. Perfeito. Quando a gente baixa a ansiedade, vem todas as informações. Né? O estudante, a hora que ele entrega a prova, acabou a prova, entregou a prova, a ansiedade baixa, a hora que ele passa pela porta da sala de aula, aí ele fala, puxa vida, eu tinha tudo na ponta da língua e não consegui colocar no papel, porque naquele momento a ansiedade, muitas vezes o próprio professor eleva a ansiedade. Bom, nós sabemos que o ser humano é um ser racional. Por que às vezes essa racionalidade é animalesca? Porque tem registros dentro da memória que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Tá? Homicídio, suicídio, cometer crimes. E as nossas últimas pesquisas têm apontado o seguinte, a questão da concepção. Porque é muito fácil você enxergar o momento presente e o momento passado. Os registros que se formaram dentro de uma mente criminosa, por exemplo. Nós temos hoje... Isso fica guardado no nosso computador? Total. Total. E não se espante. A concepção, a vibração do pai e da mãe no ato sexual que vai gerar a vida do ser humano, vai formatar a mente daquele ser humano. Eu quero abrir um parênteses. Você disse na concepção. Alguns estudiosos dizem que antes mesmo da concepção se dá essa transformação. Sim, isso é verdade ou não? A hipnose, nós conseguimos provar isso pela hipnose. Também. Depois eu quero falar sobre a hipnose mais propriamente. A questão da hipnose, nós regredimos a memória do paciente, não trabalhamos vidas passadas, isso excluímos. Porque não tem comprovação científica, excluímos. Não sabia disso. Na hipnose condicionativa não trabalha esse campo, sobre isso. Tá? Nós regredimos a memória, toda a vida adulta, adolescência, infância, todas as fases da vida, a gestação e a concepção. Lá no feto? Lá antes do feto. Um pouquinho antes do feto ainda. No momento do ato sexual. Do ato sexual em si. Alguns minutos antes da fecundação ocorrer. Até ali. Então, a frequência vibracional do pai e da mãe, ou seja, a intenção dos pais no momento do ato sexual que vai gerar vida, é responsável pela vida mental daquele ser. Então, todos, como computador, né, nós temos o sistema operacional, né? Depois temos os programas. O sistema operacional de cada ser humano, ele é constituído no instante do ato sexual, a intenção dos pais que vai gerar aquela vida. Só que nós não sabemos quando vamos gerar a vida. Então, eu até falo, o pessoal dá risada, do sexo miojo, né? Esse sexo rápido, perfeito, e as questões de não ter sexo por interesse, por financeiro, pelo físico, não é pelo amor. Então, se você tem uma intenção negativa com pai ou mãe, ou ambos, aquele filho vai ser problema. É mesmo? Então, sim. Então, já começa a partir dali. Se a pessoa cometer um crime, por exemplo, tem a tendência a cometer crimes, homicídio, suicídio, crimes hediondos, enfim, é porque ele é só um sintoma comportamental aqui. A causa está lá na concepção. Ele teve um pai e uma mãe negativa na concepção e ele passa esses sintomas. Perfeito. Eu dou aula, inclusive, para juízes de direito, promotores, advogados, pessoal de criminalística. Sim. E temos que rever agora um pouquinho, né, a questão de legislação criminal pelo seguinte, as pessoas que são culpadas daquela pessoa, tem a causa, né? Se a causa são os pais, eles também deveriam sofrer punições. Eu acredito dessa forma. Para as pessoas começarem a pensar um pouquinho antes de colocar filho para a vida, né? Agora, a questão do aborto, por exemplo, é uma questão importante que todo mundo questiona e tal. Na hipnose, nós observamos que a mente incorpora a fisiologia, não propriamente dito na questão da fecundação. É um pouquinho depois que o cérebro se forma do bebê. Agora, se houve uma tentativa de aborto e esse bebê nasceu, ele também vai ser problema. Durante toda a vida que ele tiver, a chance de nós estarmos aqui nesse processo evolutivo
ela foi tentada tirar, o pai ou a mãe tentou tirar aquela condição da pessoa viver. Então ela vai ser transtorno, vai ser problema aqui na frente. O ser humano é mais racional ou espiritual? Aí que está. Todos nós buscamos a felicidade. Essa é a condição sine qua non, minha, sua, de todo mundo. A felicidade é um estado emocional. Você só consegue atingir quando você tem a emoção, racionalização e fisiologia em equilíbrio. Tá? É a sensação de alegria, sensação de paz interior e tal. É isso que acontece. As pessoas estão ouvindo o rádio agora, estão nos ouvindo, e o que acontece? Elas esquecem que são seres vivos. Nós esquecemos de deixar 15 minutos, 10 minutos do nosso dia, todo dia, para a gente fazer uma meditação, uma autoanálise sobre nós mesmos. Né? A gente acorda de manhã, começa a respirar automático, andar tudo automático. Ele faz todo um processo dentro da rotina nossa do dia a dia, tudo automatizado. O dia foi embora, anoiteceu, escureceu, a gente vai para casa. E você não tira um tempo para si mesmo. Não tira um tempo para você. Tem um movimento chamado aí, agora está correndo o Brasil inteiro, sei lá, o mundo nadismo. Cada pessoa se desperta aí em 15, 20 minutos, se interioriza, busca aí essa calma, essa tranquilidade, para adquirir novos ânimos, nova coragem. Sim. Você acredita que isso dá resultado ou não? Com certeza. Tudo que é processo de interiorização, autorreflexão, se você fizer 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, 10 minutinhos à noite, sua vida muda. Você ganha qualidade de vida, você respira diferente, seu coração bate de forma diferente, seus músculos agem de forma diferente, seus órgãos internos funcionam diferente. Né? As pessoas comem, se alimentam, tudo muito rápido. Tem que ser devagar, a gente não consegue nem mastigar direito. O sono, ele interfere negativo ou positivamente na vida de uma pessoa? O bom sono? E outra questão que eu já quero deixar para você responder depois do bloco de comercial. Todas as pessoas têm dentro de si as respostas da vida, mas ferramentas precisam ser usadas, indicadas, para que ela possa se alertar, possa surgir para o mundo. O que fazer? Como fazer? Já, Luiz Carlos Crozera, professor sobre as técnicas de hipnose condicionativa, fala para você, aqui no 760. 16h41, último bloco então dessa entrevista, onde eu estou conversando com o professor de hipnose condicionativa, Luiz Carlos Crozera. Repito, gira no mundo, não para, sempre com palestras, levando conhecimento às pessoas. Interessante agora, entrando mais precisamente nesse segmento da hipnose. A hipnose pode curar gagueira, timidez, medo de dirigir, medo de multidões, medo de lugares fechados, dor de cabeça, controle de estresse, aumento de autoestima. Meu Deus, é uma série de... Tudo! Tudo que é parte física, mental, comportamental, emocional, a gente trabalha. Certo. Tá? Em todos os sentidos. Se você pegar nas questões de doenças, tirando fungos, vírus, bactérias, genéticas, acidentais, as abusivas contra a saúde, todo o resto é nível mental. Nível mental. Tá? E mesmo aquelas provenientes de fungos, vírus, bactérias que baixam a autoestima do indivíduo, a gente também trabalha. Certo. Tá? No caso, por exemplo, da AIDS, né? Que é adquirida através de vírus, nós elevamos a autoestima do indivíduo, pelo menos em 5 momentos de manhã, 5 à tarde e 5 à noite. A elevação da autoestima, o fator imunológico eleva junto e as células ganham proteção. Vindas da própria mente do indivíduo. Né? Então, nós criamos aí mecanismos da mente do próprio paciente através da hipnose condicionativa para que ele tenha uma qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, depois de 2, 3 sessões, no caso da AIDS, a carga viral, ela dá como indetectável no organismo. As pessoas vão fazer os exames nos laboratórios e dá como vírus indetectável. E nós estamos acompanhando o grupo de aidéticos em Curitiba, por exemplo, já há 2 anos. Né? Fizemos o tratamento inicial e estamos acompanhando há 2 anos. E o vírus está dando como indetectável. Bom, e aí você já respondeu parte daquele questionamento que eu fiz no bloco anterior,
de que as respostas estão dentro de cada pessoa, mas precisamos de ferramenta, alguém que possa direcioná-las e dizer, não, nego, o caminho é esse. E agora eu queria, ouvinte, preste atenção agora naquilo que o professor Crozera vai dizer. Não se assuste, mas pasmem. Nós temos dentro do nosso organismo partículas de cocaína, de heroína, ópio, e não é prática louvável do governo que isso venha à tona. Por isso, cada vez mais remédios, manipulação. Exatamente para quê, Crozera? É como se fossem balinhas, né? Os remédios são distribuídos como se fossem balinhas. Isso. O que acontece é o seguinte, se você pegar a história da indústria farmacêutica, que tem a base lá nos Estados Unidos, a ideia da indústria farmacêutica, das drogas, drogarias, né, que tínhamos antigamente, era viciar as pessoas. Tanto é que a Coca-Cola mesmo foi lançada nesse período, né, com a base de folhas de coca. O que acontece? Os produtos como ópio, cocaína e heroína, que são altamente viciantes. Então os nossos avós lá atrás, os nossos pais, consumiam já esse tipo de droga. E o questionamento que alguns cientistas fizeram para mim, inclusive, nós estamos em estudos sobre isso, é como interromper a cadeia do DNA das drogas que estamos herdando dos nossos pais e dos nossos avós. Isolar. Né? Por quê? A criança aqui no Brasil hoje nasce e já começa, como se fosse assim, a salvação da pátria remédio. Né? E vamos deixar bem claro, os remédios, medicamentos, atuam só até o campo neurológico. Tudo que for no nível mental, nenhum remédio chega. Tá? E aí então, a hipnose exatamente para ela vem justamente para preencher esse espaço. Então, os profissionais de saúde, aqui eu cito os médicos de todas as áreas de especialidades, os psicólogos de todas as áreas de especialidades, até mesmo os odontólogos, os conselhos de medicina, psicologia e odontologia adotam a hipnose como ferramenta de tratamento. É mesmo? Já, sim, os conselhos adotam, inclusive de fisioterapia. O que ocorre? Quando você tem um problema, uma queixa de um paciente, fica muito fácil você ir numa consulta de 10 minutos, ele prescrever lá os remédios que você vai tomar. Para você chegar em casa e dizer, olha, estou dodói, estou doente, para chamar a atenção. É um processo inconsciente que as pessoas usam. Já está provado que 90% das pessoas que agendam consultas médicas vão por carência afetiva, como uma forma de chamar a atenção das pessoas. As dores muitas vezes surgem no organismo como uma forma, um elemento inconsciente de chamar a atenção por uma carência afetiva. Alguma coisa está ocorrendo errado, então a base da fuga das pessoas estão sendo, e cada vez mais vão entrando nos medicamentos. Uma coisa importante, os jogos eletrônicos, cuidado. Jogos eletrônicos mexem diretamente com os níveis de ansiedade. Quando eu falo níveis de ansiedade, é coração, respiração e músculos. Tá? Os jogos estão modelando o comportamento das pessoas. Estão transformando jovens bipolares. Se você tem um filho que tem transtorno, observa, depois dos jogos eletrônicos que você comprou para o teu filho, verifica como era o teu filho antes dos jogos e depois dos jogos. Você diria também a tecnologia avançada da internet pode produzir isso? Com certeza. O volume de informação que entra na memória de forma subliminar, ou seja, sem o racional perceber, é muito grande. E o dia inteiro a gente está se alimentando de muitas milhões de informações e tudo isso é processado durante o nosso sono fisiológico. Você havia me questionado com relação ao sono. Isso. Quem dorme bem tem uma vida mais saudável. Todo ser humano tem que dormir 8 horas de sono por dia. No mínimo. 8 horas. 8 né? O dia tem 24, dormimos 8. Durante o nosso sono fisiológico, o que nós percebemos é o descanso físico, mas o sono não é só isso. O sono, ele é necessário para organizar tudo aquilo que os nossos 5 sentidos de percepção captaram em estado de vigília. Então, por isso que nós sonhamos. Olha aí a natureza pródiga, olha aí a natureza, é sensacional. Sim, é como se fosse um computador. Se você só enche de coisa o computador e não faz um scan-disco, uma desfragmentação. Então, durante o nosso sono fisiológico, nós fazemos uma autodesfragmentação.
Então tudo aquilo que chegou através dos sentidos de percepção vai ficar gravado na nossa memória. E pela hipnose a gente consegue resgatar tudo isso. Você diria que a hipnose é definitivamente a cura para o ser humano? Eu acho que é a medicina do futuro. É a medicina do futuro. É a medicina Você do fala futuro. sem medo de errar. Sem medo. Pelas comprovações que a gente tem, hoje nós temos mais de 4.000 clínicas esparramadas aí no Brasil, Europa, Estados Unidos, África. Mais de 4.000 clínicas. Só nesse momento que nós estamos conversando, batendo esse papo aqui, mais de 500 pessoas estão passando pelo processo da hipnose funcional. Olha, é um volume cada vez maior, a tendência é só aumentar. E as pessoas estão descobrindo, não só os portadores de problemas, mas como os profissionais de saúde, de educação, de RH, de criminalística, de esportes. A gente tem feito um trabalho fantástico de esportes, daria um programa só de falar de esportes, de criminalística. Sim, inclusive atende a todas as camadas sociais, juízes, senadores, outro tipo de político, tudo. Tudo. Eu sou terapeuta de ministro. Terapeuta de ministro. Então, as pessoas vêm, vêm. A hipnose, ela tem alguma correlação com uma parapsicologia ou não? A hipnose passa a ser uma ferramenta de tratamento também para os parapsicólogos. Então ela é muito mais do que a parapsicologia. Muito mais, ela é a ferramenta da parapsicologia. É uma ferramenta para a medicina, é uma ferramenta para a psicologia, uma ferramenta para a odontologia, para a fisioterapia, para terapias holísticas. Eu estou vindo de um congresso agora em Porto Alegre, no último final de semana. Eu falei para 3.000 pessoas, terapeutas holísticos. A terapia holística está crescendo tão forte no país, isso me deixa muito contente, porque quando você vai num profissional de saúde, ele tem um tempo limitado para te atender. Agora o profissional da terapeuta, ele tem mais tempo. E as pessoas, como a gente sabe que 90% tem carência afetiva e vai para uma consulta para suprir essa carência afetiva, então o terapeuta ele tem esse tempo disponível. Nós atendemos cada hipnólogo atende no máximo 5 pessoas por dia. Porque ele entra no âmbito quase 2 horas. Descobriram, né? É como se fosse uma grande cirurgia. São 2 horas que a gente usa do nosso tempo para aquela pessoa que está ali na nossa frente. Não é 10 minutos. Certo. Bom, agora, por que a retração de certas pessoas? Meu Deus, mas eu tenho medo da hipnose. Será que ela vai me fazer mal? Será que pode acontecer algo comigo? Não vou acordar. Será que eu não vou acordar mais? Eu vou para o mundo do além? Isso pode acontecer? Não. Existe a falta de informação das pessoas. Mas como a gente vive num país que é muita informação, e esse é o nosso papel hoje aqui, eu e você, levar para os nossos ouvintes aqui da região toda de Blumenau. Hipnose, ela não tem contraindicação nenhuma, ela não tem efeito colateral negativo no organismo. As mudanças de hábitos, costumes, comportamento, disciplina. Eu tenho observado casos de cânceres, por exemplo, a partir da primeira sessão, o câncer já para de desenvolver no organismo. Por quê? 90% isso é sério, câncer, né? Isso é uma coisa séria, é seríssima. Poxa. A indústria da saúde se alimenta do câncer. Né? Eu até pergunto, questiono os oncologistas. Dá para repetir isso? Dá para repetir? A indústria da saúde se alimenta do próprio câncer. E de outras doenças tantas. Você me dizia há pouco que há uma manipulação geral das pessoas. É um sistema. É um sistema. Eu acho que a gente tem que começar a desabotoar, a largar essas sandálias para entrar num mundo mais realista. É um processo que do jeito que está, eu acho que tem que começar tudo do zero. Pois é. Mais fácil. É mais fácil, né? Destruir tudo, derrubar, demolir e começar de novo. Estamos ligados aqui, ouvindo o nosso hóspede. Abraço, Emil Sartuni. Obrigado. Lá do Hotel Asis Sartuni. Oi, Emil, obrigado. E o nosso abraço também para o Dr. Sérgio, lá na Escola Agrícola, é isso? Ouvindo a nossa programação, né? Saúde para o amigo Dr. Sérgio também. Estamos aí quase no finalzinho do programa. Você profere palestra aonde aqui em Blumenau? Aqui a gente está fazendo uma agenda. Meu próximo retorno aqui para Blumenau, 22, 23, 24. Eu vou estar em Florianópolis ministrando um curso de formação para o pessoal de saúde, para o pessoal da educação, da RH, criminalística, de esportes daqui da região. Então, as datas que eu tenho agendada, programada aqui para a região, é 22, 23 e 24 de agosto.
Agosto. Agosto. Deixa eu te fazer uma pergunta de supetão. O mundo está cada vez mais doente ou se recuperando? Não, está adoecendo. Adoece. É por causa dos próprios sistemas que o homem formou para ele mesmo. O próprio homem se afundando na própria lama. Sem dúvida. Que criou, é sem isso? Dúvida, sem dúvida. Então, hoje as crianças que estão nascendo hoje, os sistemas estão muito pesados. O problema da educação, por exemplo, a educação nossa é a pior do mundo. Bota pior nisso. Né? É o modelo que não funcionou nos Estados Unidos, é o modelo que não funcionou na Europa. E a gente deplorável. O volume de informação que uma criança absorve dentro de uma sala de aula, que não vai fazer nada com aquelas informações, é impressionante. Você é contra ou a favor da maioridade a partir dos 16? Eu acho que deveria ser dos 15. Do 15 já? Ou 14. É mesmo? Bom, você que... A criança hoje, a pré-adolescência é onde desabrocha todas as causas emocionais que o indivíduo carrega desde a concepção, da gestação, dos períodos da infância, vai desabrochar no início da adolescência. E ali você tem os transtornos de comportamento, etc. e tal. Todos eles são sintomas, as causas vão deixar bem claro, são os próprios pais. Todos os filhos com os transtornos emocionais, pais que estão me ouvindo, vocês são os culpados. Vou deixar bem claro isso. A punição deveria então ir mais para eles do que para o filho. Hoje não temos tempo para dar um abraço nos nossos filhos, um carinho, uma atenção. Ninguém mais se abraça, não tem mais aquela afetividade, aquele diálogo, não existe. As pessoas sentam e vão bater papo no Facebook, de vez de estar dialogando com os próprios filhos e trocando ideias, sabendo o que está acontecendo com eles. Na última década, na sua opinião, quais os avanços dessa técnica da hipnose que aconteceu? Olha, nós estamos crescendo. Eu comecei a estudar a hipnose condicionativa, para construí-la em 1983. 83? 1983. Então se somaram-se longos 30 e tantos anos até a gente chegar aqui. E eu acho que valeu a pena todo esse sacrifício, todo esse esforço, contra tudo e contra todos. Eu apostando nas minhas ideias. E hoje sou visto, sou reconhecido, sou valorizado e aonde eu vou, tanto no Brasil como fora do Brasil também. A gente é recebido com carinho, com amor pela população, pelas pessoas. Porque a gente está levando solução. Eu só tenho uma reclamação contigo. Você não lançou livro, por quê? Tô tentando escrever 3 livros. Porque você é autor dessas técnicas, sim. Não é? Se você é requisitado, você viajou por esses países afora e sabe que a saúde está num estado de caos, de UTI. Mas hoje a internet é um veículo mais rápido. Eu sou colunista de uma revista doutíssima da França. E entre hoje e amanhã já vai sair mais um artigo, inclusive sobre insônia, que a gente comentou aqui. É um artigo inédito sobre insônia. Então, estou com essa coluna, uma vez por mês eu escrevo, e isso é difundido para o mundo todo. Hoje nós temos cerca de 9, 10 mil páginas que falam da hipnose condicionativa na internet. Coisa assim, são milhões de pessoas. O nosso site é visitado por mais de 10 mil pessoas por dia. Qual é o site? O site é www.institutohipnologia.com.br. Então eu tenho dedicado ao nosso site, às entrevistas, às palestras, ao conteúdo que a gente tem colocado lá, aos artigos. Então, para mim escrever um livro, começo, meio e fim, a hora que eu chego lá no final, eu falo, puxa vida, eu tenho que mexer em tudo. Eu sou perfeccionista, então, e eu sou um prático. Toda a parte acadêmica minha, vamos dizer que não é acadêmica. Eu sou um prático. Eu desenvolvi na prática. Eu não dependi de livros. Eu nunca fiz um curso de hipnose na minha vida e também nunca li um livro inteiro de hipnose. Porque hoje as pessoas escrevem livros, você copiar e colar. Você consegue escrever um livro numa noite, copiando e colando. Então você não cria. O teu sucesso é mais na prática mesmo. É a criação. Né? Agora que a gente está trazendo essa questão do DNA, né? Quebrar a carga genética dos pais lá na concepção. Então a gente tem a ferramenta para isso. Mudamos, adaptamos a técnica e agora temos uma outra revolução chegando. Open Mind, hipnose condicionativa. O que quer dizer isso? A Open Mind está aqui em Blumenau.
na Rua Benjamin Constant 611, na sala 3. No bairro da Escola Agrícola, aqui em Blumenau. Atende, é um grupo, uma equipe que atende com a hipnose condicionativa. São pessoas que passaram, são eu que formei, tanto a Nívia como o Dr. Sérgio, o Serginho Filho, a Tassiana, tá? São hipnólogos condicionativos, recebem a minha assessoria direta e estão aqui prontos para me representar e ajudar essa população. Bom, para fechar então, não há qualquer problema, qualquer doença física que a hipnose não possa consertar ou curar. Um dos grandes avanços é a reconexão neurológica, que a gente também consegue fazer através da hipnose. Casos, alguns deles, de tetraplegia, paraplegia, também nós conseguimos um resultado fantástico. Então, o único caso que eu não consegui tratar até hoje foi toque do pensamento, transtorno obsessivo de pensamento compulsivo, porque não gera ação. O toque de higiene, toque de simetria, toques, né, de conferência. Aquilo do Roberto Carlos tem, né? É isso, né? Isso, é aquilo que ele tem. Toque do Roberto. Isso é tratável. Tudo isso, esses toques são tratáveis. Agora, o toque do pensamento, como não gera ação, eu ainda não consegui descobrir o caminho para chegar e fazer essas mudanças. Está tentando. Estamos tentando. Legal. Estamos com bastante tratamentos aí. Bom, o nosso tempo se encerrou. Eu gostaria... Isso aqui é assunto para até meia-noite, né? Ou mais, a semana toda. A semana inteira. Mas eu quero agradecer a tua visita, as tuas explicações, né? Desejar ao amigo sucesso, cada vez mais saúde. E a hora que voltar a Blumenau, por favor, fale com o Jorge, nós marcaremos aqui uma nova entrevista. Obrigado, Jota, eu agradeço e deixo um abraço no coração do pessoal de Blumenau e região. Beleza. 17 horas, final de mais uma edição do Opinião Pública no seu rádio. Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar de volta a partir das 14 horas. Na sequência, vem aí o Jorge Tais para apresentar o Jornal da Nereu, segunda edição. Então, que você tenha uma tarde luminosa, esplendorosa, benéfica, sensacional, amorosa e que esteja com a gente.